Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, crianças, nós vamos começar agora mais uma semana de estudos, não é? E agora a gente já está com o nosso livro novo, volume 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Cheirinho de livro novo, não é mesmo? Então, crianças, mais cedo a tia colocou para vocês já o cronograma da semana, ok? Do dia 21 ao dia 25, certo? Nós temos aí um cronograma de estudos que a tia enviou para vocês já irem se preparando, irem acompanhando, papai e mamãe ir acompanhando esse cronograma, né, com todas as atividades e os assuntos que nós vamos fazer ao longo dessa semana. E hoje a aula será de matemática, ciências e filosofia, certo? Bom, crianças, na aula de matemática, a tia resolveu enviar esse videozinho para vocês com as atividades, não é mesmo? E logo mais, pelo Google Meet, nós vamos fazer as duas aulas de ciências e filosofia, ok? Para completarmos aí o cronograma de hoje, segunda-feira. Então, agora eu peço que vocês abram o livro de vocês, volume 3, na página 3 de matemática. Vamos lá? Números, sequências e medida de capacidade. Nesse capítulo você vai contar até 9.999 e descobrir onde se localiza o rio mais extenso do mundo. Vai representar números com ábaco e o material dourado. E vai aprender ações simples para não desperdiçar água em sua casa. Ok? Então, aqui foi dados os assuntos que nós vamos tratar aí no capítulo 7 do livro de matemática do volume 3. Ok? Então, vamos lá para a página 4. Brincando com números. Crianças, no livro de volume 1, nós falamos um pouquinho, né, sobre essa brincadeira com números, sequência com números, matemática é números, e a gente precisa aprender a lidar com eles, a trabalhar com eles, ok? E aí no volume 3 nós vamos voltar novamente a esse assunto, certo? E como a tia falou, cada vez que a gente acrescenta, cada vez que a gente se repete um assunto, a gente acrescenta algo nele, não é? Mesmo sendo um assunto que a gente já deu, a gente vai se aprofundar um pouco mais nele, ok? Então vamos lá, crianças. Aqui no capítulo 4, na página 4, diz assim: brincando com números. Você sabe qual é o rio mais extenso do mundo? É o rio Amazonas, localizado na região norte do Brasil. Ele tem 6.992 quilômetros de extensão, desde a sua nascente no Peru até a sua foz no Oceano Atlântico. E aí, olha só, nós vamos ver esse mapa do Brasil, ok? Onde a gente tem um monte de informações aí, crianças. Todo mapa ele tem essa legenda embaixo. E aí ele diz nessa legenda, cada sigla que você vai ver no mapa, ele vai informar logo embaixo o que significa. Por exemplo, o que significa quando você vê essas estrelinhas aí dentro de cada mapa, de cada estado? Essas estrelinhas quer dizer a capital federal, ok? Quando você observa aí essa bolinha, quer dizer a capital estadual. Quando você vê uma linha um pouco mais forte, né, com um pretinho bem forte, quer dizer um limite internacional, ou seja, um limite que temos de território, onde ali fica o Brasil e a partir dali já começa outro país. Isso aí a gente chama de limites internacionais. Quando a linha é um pouquinho mais fina, a gente está falando de limite estadual, ou seja, quando está essa linha fina, é de um estado, onde termina um estado e já vai começar outro, ok? E quando essa linha é bem fininha e azul, essas aí significam os rios, ok? Então você vai ver aí dentro, olha só, na linhazinha azul, são os rios que percorrem aí, às vezes passando de um estado para o outro, como a gente vê ali em cima, passando de Manaus, Pará, não é? A gente está vendo aqui em cima um pouquinho mais
aproximando o mapa, ok? E aqui do lado a gente vê aí, né, a Rosa dos Ventos, que a gente já trabalhou no volume 1, e a localização no mundo, onde esse mapa é do Brasil, dentro da localização do mundo, do nosso globo terrestre, que a gente chama, né? Então é isso. Agora a gente vai decifrar um pouquinho aí do que quer dizer e o que esse mapa está trazendo pra gente. Vamos lá? Crianças, aí você tem um joguinho de QR Code que depois você pode acessar e tem aí um joguinho bem legal a respeito desse assunto, correto? Então agora vamos lá para a sessão Diga Aí. Você já pegar o óculos. Localize e circule a capital do seu estado no mapa. Qual é a capital Primeiro, qual é o nosso estado? Pará. Qual é a capital do nosso estado? Muito bem, Belém. Então você vai e circula lá no mapa a capital do nosso estado. Você vai ver que ela aparece aí com um nome bem pequenininho, mas ela tá lá. Então você vai lá e circula, ok? Próxima. Você mora perto de algum rio de seu município? Se sim, qual? Ah, crianças, essa é fácil. Claro que nós moramos perto de um rio. Aliás, nós somos cercados de um rio. Qual é esse rio que banha as margens do nosso município? Rio Caeté, não é mesmo? Então, essa é a resposta, crianças. Sim, você coloca lá sim, ponto, Rio Caeté, ok? Que é o rio aí que está às margens aí do nosso município de Bragança, né? E esse rio não está só aqui, ele vai passando por toda a costa do Nordeste, Viseu, Augusto Correia, né? Então esse rio aí vai passando por outros municípios além de Bragança. Então é o Rio Caeté, o rio que o nosso município fica aí à margem, ok? O que significa dizer que o Rio Amazonas é o mais extenso do mundo? O que quer dizer isso, crianças? Vocês sabem aí o que quer dizer extensão? Quando a gente fala de extensão, crianças, a gente fala de comprimento, ok? Então, toda vez que você vê, é mais extenso, ou seja, é mais comprido, é maior, ok? Em seu território. Então, o Rio Amazonas é o mais extenso do mundo. Aí, como é que você pode descrever aí na sua resposta? Significa que o Rio Amazonas é o que tem maior comprimento, ok, crianças? A palavra comprimento aí é com O, tá? Comprimento com CU é de comprimentar, tá? E comprimento vem de extensão, tá bom? Então, essas palavras parecem, são parecidas, mas têm significados diferentes. Comprimento e comprimento, tá? Nesse caso, como se trata de extensão, medida de extensão, aí a gente vai chamar de comprimento, com CO, ok? Pinte o número que mais se aproxima da extensão do Rio Amazonas em quilômetro, crianças. Então, o que ele quer dizer com o número que mais se aproxima? Vamos lá? Aqui em cima ele diz que o Rio Amazonas está localizado na região norte do Brasil e tem 6.992 quilômetros. Muito bem. E aqui nós temos o número 5.000, 6.000 e 7.000. O número 692, ele se aproxima mais de 6.000 ou de 7.000? 6.992, ele está mais próximo de 7 ou mais próximo de 6? De 7, não é, crianças? Por que então, tia, se ele é 6.900, sim, mas ele saiu do 6.000, já está chegando quase 7, olha só, 6.992, falta bem pouquinho para chegar em 7. Então, nesse caso, ele está mais próximo de 7.000 do que de 6.000, ok? Aí você vai pintar aí o número 7.000, tudo bem? Vamos lá, crianças, agora é a sessão lápis na mão. Vamos lá? Página 5. Primeira questão. Observe nos ábacos a posição da argola.
e complete cada frase com o número representado. Depois, recorte na aba as peças do material dourado e colhe-as ao lado dos ábacos correspondentes. Então, você vai lá no material, você vem aqui no material dourado aqui embaixo, recorte, ok? Aonde está o traçado, tá, crianças? Recorte cada um desses material dourado que estão aqui. O cubo, ok? A barra, a placa e o cubinho, certo? Pra gente poder fazer aí fazer essa atividade. Dê um pausezinho no vídeo para você poder fazer isso. E aí a gente retorna para fazer essa atividade, ok? Vamos lá? Letra A. Uma argola na arte da unidade de milhar indica um número. Bom, crianças, no volume 1 nós começamos a falar sobre o ábaco, foi? Falamos sobre o ábaco de centena, dezena e unidade. No volume 2 a gente já viu que foi acrescentado mais uma unidade aí, que foi a unidade de milhar, que representa os números a partir de 1000, 1000 até 9000. Né? Nesse caso, 1999, nós usamos ainda a unidade de milhar, correto? E aí, ou seja, nós temos a unidade de milhar, centena, dezena e a unidade. E aí? E agora? Ele está pedindo aqui, está dizendo aqui que uma argola na unidade de milhar indica um número? Isso mesmo, 1000. Se você coloca uma argola na unidade de milhar e nas outras não coloca nenhuma, qual é o número representado? 1000. Muito bem. E aí você vai aí no material de apoio, recorte o material de dourado, né? E colhe aí na unidade, aí no quadradinho que representa essa unidade de milhar. Qual é desses três aí, desses quatro que representam a unidade de milhar? É o cubinho? É a barra? É a placa? Ou é o cubo grande? Então, crianças, nós vimos aí no vídeo que a tia colocou um pouquinho sobre um resumo de como é que funciona aí o material dourado, certo? Como é que a gente trabalha o material dourado? Lembram disso? Um cubinho representa unidade. Uma barra representa uma dezena, ou seja, 10 cubinhos. Uma placa representa uma centena, ou seja, 10 barrinhas juntas, correto? E o cubo representa o quê? Isso mesmo, uma unidade de milhar. Como assim, tia? Nesse cubo aí, tá? Possui 1000 cubinhos. 1000 cubinhos. Ou também 10 placas de 100, né? Uma coladinha na outra, como você pode observar aí. Cada 100, 100, 100, ou seja, 10 vezes aí a plaquinha do 100, você tem 1000. Ok, crianças? Já dei essa dica então, né? Vamos para a letra B? Uma argola na haste da centena representa um número? Se tiver somente uma argola na haste da centena, na unidade da centena aí, nós temos, muito bem, 100. E aí você vai pegar o material dourado que representa 100 e colar aí no quadradinho, ok? Letra C. Uma argola na haste de dezena representa... Isso mesmo, 10, número 10. Dezena, 10. E aí você vai colocar o material dourado aí, coladinho no quadrado, ok? E a letra D. Uma argola na haste da unidade é igual a 1. Isso mesmo. E aí você vai colar aí o material dourado que representa a unidade. Fácil, não foi? Muito bem, meus amores. Agora você vai dar uma pausazinha, fazer essa atividade e aí a gente volta para fazer a atividade da página 6, ok? Muito bem, vamos lá? Na página 6 diz assim: qual é o maior número que podemos representar em um ábaco de 4 hastes? Qual é o maior número que a gente pode fazer aí no ábaco de 4 hastes? A gente acabou de falar ainda agora.
qual é o maior número, porque aí nós temos a unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Em cada haste a gente pode colocar quantos? Quem lembra disso? Na haste da unidade, quantas a gente pode colocar? Quantas unidades? 9. Na haste da dezena, quantas unidades a gente pode colocar? 9, que equivale a 90. Na haste da centena, quantas unidades a gente pode colocar? 9 também, que equivale a 90. E na haste da unidade de milhar, quanto que a gente pode colocar? 9, que nesse caso equivale a 9.000. Sendo assim, qual é o maior número que a gente pode colocar num ábaco desses? 9.999. Muito bem, parabéns aí para quem acertou. 9.999, ok? É o maior número que a gente pode trabalhar aí nesse ábaco com a unidade de milhar até a unidade. Perfeito. Com o material dourado, represente esse número usando barrinha, cubos grandes, barrinha, placas, barrinha, barrinhas e cubinhos. Aí você vai me dizer quantos cubos grandes a gente pode usar aí nesse caso para transformar no ábaco. Muito bem, 9, né? E quantas placas? 9 também. E quantas barrinhas? 9 também. E 9 cubinhos, 9.999, certo? Então você vai poder fazer, colocar aí 9 cubos grandes, 9 placas, 9 cubos grandes, 9.000, 9 placas, 900, 9 barrinhas e 90, 9 cubinhos e 9, 9.999, ok? 9 em cada haste dessa daí, tá bom? Segunda questão. Escreva os números que estão representados nos ábacos abaixo. Agora essa aí é com vocês, tá? Ok? Ou seja, vocês vão aí verificar qual é o número que está sendo representado nessa primeira figura aí na representação do ábaco. Aí aqui no meio vocês vão colocar a escrita com algarismo, ou seja, em números. E do lado vocês vão escrever por extenso, ok? Aí vocês vão verificar as três figuras, escrever o número dela, o número representado no ábaco, em algarismo, ou seja, em números, e depois vocês vão escrever aí por extenso, ok? Terceira questão, vamos lá? Como a extensão de um rio é muito grande, usamos a unidade de medida quilômetros para representá-la. O símbolo de quilômetros é KM, K maiúsculo e o M minúsculo. Muito bem, crianças. Letra A. Você sabe ler um número que representa a extensão do rio Amazonas? Escrevam com palavras. Aí a gente verificou lá no início que o rio Amazonas possui 6.992 quilômetros. Muito grande, né, crianças? É o maior rio já catalogado, tá, crianças? O rio Amazonas é considerado o maior rio do mundo, olha só. E passa aqui pelo nosso Brasil na maior parte, certo? A palavra quilo significa 1000. Em quilômetros, a 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, certo, crianças? Então, cada vez que a gente conta 1000 metros é 1 quilômetro, ok? Aí, a partir de 1000 metros, aí já fica 100 passando de 1000, fica 1100. Então, fica 1 quilômetro e 100, tá? Ou 1100 quilômetros, ok? E aí, quando chegar novamente, professora, em 1000, aí já seriam 2 quilômetros, ou seja, 2000 metros, tá? Então, é isso. A cada 1000 metros, nós temos 1 quilômetro. É como também, crianças, quando a gente estudou lá em quilos, né? A cada 1000 gramas, nós temos 1 quilo. A cada 1000 metros, 1 quilômetro, ok? Então, essas são as medidas aí, nesse caso de comprimento, tá? Então, meus amores, vamos a ler a página 7.
eu vou deixar aí para vocês fazerem como dever de casa, ok? A página 7, que é a continuação do assunto. Na letra B, ele pede para você representar nesse ábaco, tá? Desenhando as argolas. Você vai representar esse número, 6.992, aqui nesse ábaco da página 7. Na quarta questão, ele pede para observar os cartões a seguir, ok? E cada uma tem um algarismo. Aí você vê que tem o 4, 9, 6 e o 8. Forme os números com 4 ordens solicitados no item abaixo, usando sempre os cartões. Aí ele diz o maior número possível. Como é que você vai fazer para tirar o maior número possível aí desses 4 números? Qual é o maior? 9. Depois do 9, qual vem? E depois do 8, qual é o maior número? Certo? E aí você vai seguindo nessa ordem do número maior para o menor e me dizer qual é o maior número que você consegue formar com esses 4 algarismos aí. O 4, 9, 6 e o 8. Qual é o maior número que você consegue formar? Tá bom? Então, assim como eu te explicou, do maior número para o menor, você consegue descobrir. Certo? Uma dica. Represente esse número no ábaco. Aí você vai representar esse número nesse ábaco abaixo. Aí, tá ok? Letra B. 2 números que tenham o algarismo 9 na ordem das centenas. Aí você vai dar aí várias possibilidades, tá? Que você pode embaralhar esse número aí e colocar esse número 9 na ordem das centenas. Que número você pode colocar, trabalhar com esses números aí que a tia deu no cartão, tá? Que o 9 fique lá na ordem da centena, criança. Eu vou dar só um exemplo, certo? Por exemplo, o número 8.946 é um dos números que você pode colocar no ábaco, colocando o número 9 sempre no algarismo da centena. Você deixa o número o 9 no algarismo da centena e embaralha esses outros números aí e me diz quantos números você consegue formar, deixando o 9 só lá na haste da centena, certo? Aí você coloca aí, para mim, 2, pelo menos 2 que tenham aí o 9 colocado no algarismo da centena. Já dei um, você pode procurar aí o outro, tá bom? Muito bem. Complete a frase usando esses 2 números, tá? Quais são esses 2 números? O número que você vai encontrar aí. A tia já deu o primeiro, que é 8.946, certo? E agora, você vai colocar assim. O número 8.946, que foi o que a tia deu a dica, é maior do que o número, aí você vai dizer o outro número que você formou aí colocando o 9 na centena, tá bom? Crianças, colocando o 9 na centena, você tem outras opções, com 4, com 6, com 8, para formar um número aí, certo? E aí você vai me dizer de qual número esse número 8.946 é menor, tá? Você vai colocar lá no último, certo? 2 números com o menor algarismo na ordem das unidades. Qual é o menor algarismo aí desses números que estão no cartão? Número 4. Então, você vai formar 2 números que o número 4 fique na ordem das unidades, ou seja, que o menor número seja o 4. Então, você também tem várias possibilidades aí de números e você vai me dar 2, ok? Que o número 4 fique lá na ordem das unidades, lá no último, ok? Ou seja, o menor número seja o número 4, certo? Letra D. 2 números maiores do que 7.000. Aí tá fácil, né, crianças? Já que nós temos o 9 e o 8 aí, você tem muitas possibilidades aí de formar um número que seja maior do que 7.000, certo? Aí você vai me dar duas possibilidades aí de números maiores que 7.000. Veja quais são os números que você pode formar, ok? Quais são os algarismos que você pode usar que esses 2 números fiquem maior do que 7.000, ok? Então, essa aqui é a página 7, fica para dever de casa. E a página de 3 a 5 é para vocês entregar, perdão, de 3 a 6 é para vocês me entregarem agora, após, tá bom? Vocês terminarem aí de fazer. Crianças, deixem a página 7 realmente para dever de casa, por quê? Alguns de vocês gostam de me entregar logo, né? Assim que a gente termina o vídeo. Só que aí tem um probleminha. Nós temos agora 3 disciplinas no dia.
Daqui a pouco nós temos a aula pelo Google Meet de ciências e de filosofia, ok? Então, se você demorar muito aí, a gente pode, quando chegar a aula pelo Meet, você não vai ter tido tempo ainda de corrigir vocês de fazer. Então, assim que terminar o vídeo, façam as páginas que a tia pediu e deixem o 7 para o dever de casa. Já dei as instruções, vocês já viram que está tranquilo para fazer, então deixa o 7 para o dever de casa e até a página 6 vocês me entregam hoje, tá bom? Então é isso, crianças. Eu vou aguardar aí atividades da correção de hoje e a gente se vê daqui a pouquinho aí na aula do Google Meet de Ciências e Filosofia, ok? Então até daqui a pouquinho. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.